adoro, recebendo a Ana Pleiade, graças a Filmica, plataforma de streaming com cinema independente, com cinema autoral, filme raro, filme do mundo inteiro, assinatura ali ó, num precinho camarada, 84 anual ali no Pix, interface nova, tá linda, tá de dar inveja aí para as plataformas grandonas, sério. Obrigado, Filmica, por tornar essa conversa possível, até porque essa conversa é muito, muito, muito importante, eu tenho certeza disso. Cadê a nossa Ana? Ana, preciso conversar contigo sobre uma postagem da Agência Espacial Brasileira que gerou bastante comoção e tal, né? Eu conversei com o Sacani, que é outro divulgador científico, foi um crítico dessa postagem, ouvi como ele pensa aqui, expus a minha maneira de ver aquela peça também, e me disseram, Álvaro, você não pode deixar de ouvir a Ana sobre isso. Eu falei, eu concordo. Se a Ana puder estar aqui comigo e me explicar esse negócio, eu vou adorar. Então, primeiro explicar o que é a postagem, para daí a Ana letrar a gente nesse assunto. Cadê? A gente tem uma imagem e um texto. A imagem mostra uma mulher negra e no texto... Teobaldo poderia me ajudar com o texto, título, dentro do quadradinho, Teobaldo? O da imagem ou... O da imagem, no quadradinho, por gentileza. 61 anos da primeira mulher no espaço. Isso. Daí, se você olhar só o quadradinho, você vai pensar assim, pô, disseram para mim que a primeira mulher no espaço é negra. Não é verdade, porque é uma russa chamada Valentina, né? Mas aí, se você ler o restante do texto da postagem, você vai perceber que não é bem assim, né? Que aquela figura está ali para sinalizar uma conquista futura que ainda vai vir para o Brasil, né? O Sacani, que criticou a postagem, ele entendeu isso como um erro factual. Eu disse para ele, Sacani, não é um erro factual, porque está no texto a informação correta, né? E de mais a mais é publicidade. E eu acho natural que a publicidade do Brasil valorize o Brasil e a conquista do Brasil e coloque o Brasil na foto ao invés de colocar a Rússia. A Rússia que coloque a Rússia na foto. Esse é o meu pensamento. E aí ele manteve para mim, Álvaro, do meu jeito de ver, acaba desinformando, porque a pessoa pode olhar só para o quadradinho e tirar dali uma informação que não é verdadeira, né? A Ana, ela se envolveu na discussão sobre essa postagem, tem posições interessantíssimas e é a voz que a gente tem que ouvir nesse momento, né? O que você pode dizer a respeito da gente para aquilo, Ana? Talvez até explicar por que a polêmica surge em primeiro lugar, não sei. A polêmica surgiu em primeiro lugar porque era uma mulher preta, ponto. Se tivessem colocado qualquer outra imagem de uma mulher branca para falar sobre isso, o pessoal não ia se incomodar tanto, mesmo que não tenha sido a Valentina. Uhum. O que pega na questão é que era uma mulher preta e a gente está falando de avanços na ciência agora, protagonizando mulheres e homens pretos, e isso que tá, porque na cabeça de várias pessoas, a gente mistura, a gente falar de astronomia, universo, com luta racial, isso não faz sentido nenhum, porque o que tem a ver o universo com o que a gente está lutando aqui, são pessoas pretas, vocês não acham que é um pouco mimimi demais, a gente tentar colocar essa pauta em todo lugar? E eu digo que não. Se você for parar para pensar num cientista preto, num astrônomo preto que faz pesquisa científica, sempre vai vir na sua cabeça um homem branco. A gente tem avanços, assim, discussões muito antigas nas ciências sociais, mas nas ciências exatas isso é pouco falado. Incomoda quando a gente toca nesse ponto, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir que a gente tem que lutar por igualdade racial nas ciências exatas, que é um tópico sensível. Onde estão os professores da área das exatas pretos? Cadê os pesquisadores pretos? Cadê o povo preto nas ciências exatas? Não tem. E a postagem da agência espacial foi num tópico de vamos usar esse avanço científico para impulsionar outro avanço científico, que é a importância das pessoas pretas nos avanços espaciais, sabe? E foi aí que deu um estralo na cabeça de várias pessoas, o que gerou uma comoção gigantesca foi o fato de juntar esses dois assuntos que para a maioria das pessoas não são ligáveis, e são. Foi o que acho que foi o estupim que criou toda essa comoção e esse barulho em torno dessa postagem. Eu mandei mensagem para a Agência Espacial Brasileira falando assim, olha, a gente pode tocar nesse assunto várias vezes se quiser, e se vocês quiserem fazer um conteúdo relacionado com as causas raciais e
ciências exatas, podem me chamar, que eu estou aqui à disposição para fazer esse tipo de conteúdo, porque eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu não obtive respostas. Então, assim, eu puxei a orelha um pouco, assim, da agência espacial também, porque, assim, dá para fazer tocar nesse tópico de várias maneiras possíveis, e não só um tópico pontual e deixar de lado e não falar mais, sabe? Dá para... tem que insistir. Esse assunto a gente tem que insistir, infelizmente, porque as pessoas não estão ainda ligadas, situadas para tratar desse tipo de problema, mas não tive respostas. Então, assim, temos que tocar na tecla de que temos sim que falar sobre ciência, temos sim que falar sobre questões raciais na ciência, temos que lutar por pesquisadores pretos, assim, temos que lutar por cotas, temos que, sabe, tá tudo junto, assim. Isso incomoda muitas pessoas, porque mudanças incomodam de certa forma. Uhum. Quando o Sacani esteve aqui, ele me ouviu, ele foi bem legal comigo, e eu disse para ele, né, falei, Sacani, não é a tua intenção, mas de repente você faz uma postagem dessa e a pessoa que não quer ver aquela figura da mulher negra, né, naquela posição de conquista, ela vibra, ela fica feliz com uma postagem dessa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está agradando com o conteúdo que a gente coloca e tal, né? A gente teve essa conversa aqui, mas queria aproveitar para ir adiante, porque enquanto eu te ouvia, eu parei para pensar numa coisa que é nova aqui na minha cabeça. Então, as pautas identitárias, elas são difíceis de lutar por em qualquer ambiente. Mas no teu, parece que é pior ainda, porque é exatas. Não tem nada que trazer o subjetivo, né, as questões sociais. E aí existiria essa supostíssima incompatibilidade travando o avanço, Ana? É por aí? Sim, a gente deixa muitas pessoas incríveis, magníficas, que poderiam trazer grandes avanços científicos de fora por simples racismo, sabe? As pessoas falam que não é importante, mas o primeiro momento que eu coloquei o pé na Universidade de São Paulo, no curso de Física, e eu vi que tinham muitas poucas pessoas como eu, vi que aquilo era realmente importante. Uhum. Será que não existia ninguém competente o suficiente, parecido comigo, para estar no curso, para ser professor? Não tem essas pessoas, sabe? Será que realmente é só falta de competência? Como eu sou questionada várias vezes nas minhas redes sociais, que eu não tenho competência, que eu uso pautas raciais para falar sobre isso. E na época que aconteceu, eu estava terminando o meu último semestre de Física. Como eu disse no começo da live, eu acabei de me formar, eu vou colar meu grau, eu estou inscrita no mestrado, mas não estou matriculada ainda. Assim, as pessoas, elas tentam falar, não, porque você não é físico, e está falando disso por quê? Você quer ganhar visibilidade em cima de um tema porque você não é relevante na física. Olha, se eu não fosse relevante na física, eu não tinha me formado em física, sabe? Eu sou física. E faltava uma matéria para terminar o curso e as pessoas tentam atacar de várias formas. Então, agora o argumento muda. Ok, eu estou aqui, eu sou física formada pela Universidade de São Paulo, vou começar meu mestrado também na Universidade de São Paulo, terminei o curso sem nenhuma reprovação, com notas boas, com iniciação científica, numa agência de fomento legal, já tive bolsa internacional de pesquisa, então o argumento não vale mais. Eu sou física formada, sou divulgadora científica e toco nas questões raciais, porque realmente é importante, a gente precisa dar voz a pesquisadores pretos, as coisas que estão acontecendo na academia, o racismo acadêmico, ele existe, e, assim, pode ser nas entrelinhas que as pessoas brancas não conseguem ver, mas a gente consegue. Nós, pessoas pretas que estamos nesse meio, a gente consegue entender o racismo presente. Porque hoje em dia não é... As pessoas, elas têm... Assim, elas não vão chegar em você e falar um nome, tipo, chamar você de animal como um macaco, como acontecia antigamente. Isso não vai acontecer, porque as pessoas, elas conseguem mascarar o racismo delas e falar de forma que para elas parecem, para outras pessoas brancas, parece que não foi racismo, que não aconteceu. Mas a gente sente, a gente está lá vendo que é o racismo sim, porque ela não trataria uma pessoa branca da forma que ela tratou uma pessoa preta. Então, são dois tópicos que tem que estar, assim, junto com o outro, porque senão a gente não tem avanço. Eu fiz um texto falando que mais de 50% da população brasileira, pelo censo do IBGE, se considera pardo ou preta juntas. E cadê esse pessoal na academia? Será que, assim, a maioria da população parda e preta não tem competência suficiente para estar em cargos como pesquisador?
Vocês não conseguem parar para pensar e ver que tem alguma coisa de errado que está acontecendo ali? E eu entendo que o Sakane, ele não consiga entender as entrelinhas, porque, assim, querendo ou não, a gente só consegue perceber quando a gente sofre, ou quando a gente estuda muito sobre o tema, sobre racismo estrutural, sobre racismo na ciência. Então, assim, são coisas que parecem que são poucas e que são mínimas, mas a gente está tratando de divulgação científica brasileira, a gente dá espaço à ciência, e a gente tem que abraçar também juntos a ciência social, porque ela é muito importante. A gente sabe que a ciência já foi usada para justificar racismo, e a gente tem que tomar cuidado como a gente fala e como a gente comunica, para deixar claro que a gente não tolera esse tipo de atitude, porque não é isso que a gente quer numa ciência, numa divulgação científica, sabe? Que abrace todo mundo, que diz assim, não, você é dessa cor, você pode sim fazer ciência, para a gente tirar o estereótipo de só tal tipo de pessoa faz ciência. Então, a gente tem que ter cuidado e tem que bater sim, né, nesse assunto tão importante, falar, não, a gente tem que tratar sobre esse assunto, porque nós, pesquisadores pretos, a gente não está aguentando mais, a gente tem que falar sobre isso, que a gente precisa de mudanças. Perfeito. Não quero falar mais nada para não estragar com pergunta boba. Então eu vou ser bem direto e dizer: algum adendo? Porque eu acho que a mensagem foi clara e objetiva, Ana. Eu também concordo que foi. Eu acho que a agência brasileira ela tem que continuar batendo nesse ponto e falando mais sobre ciência inclusiva, ciência para todos, porque a ciência é para isso, a ciência é para todo mundo, independente de quem for. Então, a gente tem que fazer o impulso de levar a primeira mulher negra para a Lua, a gente tem que fazer esse tipo de postagem mesmo. Para mim também foi claro, a legenda estava lá, a Agência Espacial Brasileira acabou apagando, mas assim, eu vi e para mim estava tudo muito claro, o jeito que as pessoas... O jeito que as pessoas elas não querem ver o racismo delas e tentam justificar de outras maneiras, sabe? Não digo o Sakane em si, mas toda a repercussão que teve atrás disso, sabe? Os comentários das pessoas querendo justificar o injustificável. Se fosse qualquer outra mulher branca ali, eles iam passar a postagem como nenhuma outra. Mas quando eles juntaram 1 mais 1, peraí, mulher preta, espaço, como assim, sabe? Dá um pouco de medo nas pessoas. Então, para mim também foi clara, a gente precisa dialogar mais, falar mais sobre esse tipo de assunto. E é para isso que estamos aqui, né? Lutando cada dia. Maravilha. Ó, para encerrar esse segmento, eu só preciso terminar reconhecendo, né, que a Ana, ela presta um favor, ela presta um serviço para a gente quando ela vem aqui e aceita falar sobre isso e educar a gente a respeito disso. E se eu reconheço, né, que ela presta um serviço, né, que ela está aqui fazendo um favor, o que eu tenho que dizer? Obrigado, Ana. Obrigado mesmo por vir aqui falar sobre isso com a gente. E aí, né, pô, já agradeci e tal, mas vou pedir uma coisinha também. Pode ficar com a gente para responder só mais uns comentários? Claro. Oba! Intervalinho e já voltamos.